é Hortência Leal? Hortência Leal, assistente social, mãe, esposa, filha, família, e amiga. Hortência, a primeira pergunta que você escolheu para falar foi: você acha que a pandemia trouxe uma doença grave? E você disse que sim. E que eu queria que você já elencasse com a segunda, que diz que se você dizer que sim, e foi isso que você disse que sim, a pandemia trouxe uma doença grave. Quando foi que você percebeu isso? E como foi como é que tu administrasse essa doença grave? Trouxe uma doença grave porque é algo que a gente não conhece, que a gente não tem o mínimo de informação de como lidar, que a gente não estava preparado para receber essa informação, porque a gente mudamos a nossa vida da água para o vinho. Então ela trouxe não só a questão da doença, a questão de saúde e doença, que é algo grave, que põe em risco a vida de todo mundo, no mundo todo. Mas ela trouxe outras questões à tona, como a questão do sentimento de impotência, das fragilidades, de cada um saber até onde aguenta um isolamento social, esse cuidado excessivo com a higiene, com álcool, com máscara, de não poder ter contato com seus amigos, com seus familiares. Então ele trouxe algo maior do que isso. Ele mostrou as nossas vulnerabilidades no Brasil, das pessoas mais pobres, das pessoas que não tinham um trabalho fixo, que dependia de um trabalho informal, que foi proibido diante de todo esse ciclo. Então ela trouxe algo muito maior, que não se fecha na questão da doença em si, mas ela vai para a saúde, vai para a economia, vai para as relações, e vai para as relações da pessoa consigo mesma. Porque vem aí os transtornos, né? Vem a ansiedade, vem os medos, as angústias. E isso tudo somando, ela trouxe desafios muito maiores do que a própria descoberta da doença em si. Você disse que foi logo no início. Como foi isso para tu? Assim que essa doença vem à tona, né, vamos realizar março, né? 13 de março, né, acho que 19, mas não no 13, acho que na segunda quinzena de março. Essa doença veio de imediato, a Hortência disse: opa, é uma doença grave. Como é que foi isso? Um desespero. Primeiro foi o desespero, porque eu vi no noticiário que foram milhares de pessoas, e assim, era muita gente em pouquíssimo tempo. E eles não diziam ainda quem era o público que era mais afetado, né? Porque até então não tinha. Então era todo mundo. Então todo mundo estava vulnerável. Então eu lembrei daqueles filmes que a gente já assistiu em alguma fase da vida, que fala dos vírus mortais quando chegam numa sociedade e vai destruindo. E assim, e me veio à tona esses filmes e eu pensei, o que será que vai acontecer? Espero que não chegue no Brasil. Isso quando eu soube, ainda na China, eu estava preocupada. Quando eu soube que chegou no Brasil, eu fiquei desesperada. Essa foi a palavra, eu fiquei desesperada, porque eu tinha medo por mim, medo por minha família, por todos aqueles que vivem comigo. Eu não sabia como eu poderia protegê-los e nem me proteger, porque a gente não tinha ainda nenhuma resposta em relação a isso. Então, realmente, quando eu soube, foi desespero, eu fiquei desesperada. A outra pergunta é a seguinte: como é que você se vê na socialização no período de pandemia? Você disse que se sente desafiada, né? Como é que está sendo esse desafio nesse período? Porque já decorreram 6 meses, né? Então, hoje a gente está falando, hoje é 16 de setembro. Essa pandemia, para aqui do Brasil, começou em março, pelo menos oficialmente. Né? Como é que você vê esse desafio? Como é que você está vivenciando esses desafios? A socioeducação na pandemia. Assim, no serviço social a gente tem o trabalho, a gente é preparado para trabalhar com o público no sentido do face a face. Então a gente faz muitos atendimentos presenciais, olhando no olho daquela pessoa, falando com aquela pessoa, tentando entender o que ela está passando naquele momento. E assim, vivenciando pandemia, a gente perdeu essa questão do olhar, do cuidado, de ter esse momento mesmo de interação, e passou a ser via home office, via contatos telefônicos, outras formas de trabalho. Então eu tive que me reinventar.
Então, assim, trabalhar dessa forma já foi desafiador, porque eu tive que, através dos contatos, puxar as informações que talvez no olhar eu já conseguisse puxar durante os meus atendimentos. E agora eu tive que buscar de outras formas. Seja na escuta com a família, seja na escuta na rede de serviços, que se tornou cada vez mais importante, porque é através deles que a gente conseguiu ter algumas informações mais concretas. Então, assim, mudou. A gente na Semi-Liberdade está habituado com a rotina, com o movimento, com entrada e saída de adolescentes, e agora meio que a gente busca esses contatos, a gente se preocupa com o cuidado, a gente não sabe exatamente como eles estão nesse período de pandemia, se estão sendo cuidados, se estão tendo os cuidados com a higiene, se na família deles já teve um caso, na comunidade, de repente teve um caso, então eu me sinto desafiada. Mas acho que foi importante para amadurecer também e perceber que existem outras formas, né? Que a gente pode contribuir, mesmo dessa forma remota, né? A orientação é dada para todos, né? Não digo da instituição em si, que ela já orienta, mas vem da Organização Mundial da Saúde, vem do governo federal, do governo estadual, vem dos municípios, mas a gente sabe que existem aquelas pessoas que não seguem à risca o que é tão recomendado. Então, assim, a gente orienta, a gente informa, a gente encaminha para os serviços de cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como ter essa certeza que eles estão realmente se cuidando e que eles estão tendo esse acesso ao álcool, às máscaras. Por mais que eles nos informem, a gente sempre pergunta: e como está a proteção? Estão sempre usando máscara? Estão usando álcool em gel? Então, essa pergunta ela sempre vem à tona nos atendimentos, nas escutas. Mas é isso que eu digo, no dia a dia a gente sempre encontra uma pessoa, um conhecido que, mesmo com acesso às informações, nega a existência ou não quer acreditar na Covid e se não usa da medida de proteção. Então a gente vê que hoje muitas pessoas estão deixando de usar as máscaras, acham que não vão ser atingidas e que isso não é verdade. Então, a desinformação, às vezes, acontece isso. Então, mesmo eles orientados, eu ainda tenho essa preocupação que isso seja efetivamente cumprido, eles estando na casa deles com as famílias deles. Porque é a idade do desafio, né? A idade da curiosidade, a idade de querer mesmo enfrentar esses obstáculos, achar que é o que não vai acontecer com ele. Então, é a idade é típica disso, das descobertas. Então, eles são adolescentes, eles estão em processo de amadurecimento. Então, o que esperar? Se um adulto muitas vezes não tem esse amadurecimento, o que esperar de um adolescente que está lá na casa, diante das suas vulnerabilidades, dos contextos de vida que são diferentes e que às vezes não tem o apoio necessário para realmente seguir os cuidados. Às vezes não tem nem água potável em casa, né? Ou o serviço de esgotamento. Então, a gente vai falar de higiene para uma população que às vezes mora em situações precárias. Então, é meio complicado, é agravante, né? A gente dizer, exige o álcool em gel se ele não tem nem água e sabão para lavar as mãos. Quando foi perguntado se a proposta pedagógica da Semi-Liberdade foi prejudicada devido à pandemia, você disse que sim, né? Fala, você consegue dizer o quanto foi, como foi esse prejuízo? Porque, assim, na medida que suspende todas as atividades para todos, então a medida Semi-Liberdade ela fica prejudicada, porque se a Semi-Liberdade ela tem como atividades obrigatórias escolarização, profissionalização, tudo isso está suspenso. Então, como retomar uma Semi-Liberdade sem ter o que oferecer, já que todos os serviços estão fechados? E se for retomar, será que todos os serviços vão estar preparados para receber? Ou a gente vai colocar aqueles adolescentes também em risco? E também nos colocar, porque é um convívio diário com os adolescentes na Semi-Liberdade. E eles vão estar entrando e saindo, eles vão estar indo para casa deles e vão estar voltando para a Semi-Liberdade. E aí, de certa forma, foi sim prejudicado, porque até que se voltem todos os serviços, a gente não vai ter como oferecer o que a proposta da Semi-Liberdade ela rege, né? Que é essa questão da preparação do adolescente, dele estar vinculado ao mundo do trabalho, ao mundo da escola, aos cursos,
as atividades de lazer. Então, como oferecer tudo isso com os serviços suspensos. Então, por isso que eu botei, que ela foi prejudicada. Então, eu acho que deveria ser vista a questão da saúde. Temos condições de dar condições para os cuidados com a saúde. Nós temos como dar o distanciamento social, que é previsto. Todas as condições de higiene têm como ser mantidas. Acho que a gente teria que rever todos esses protocolos e ver se a gente dá conta. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria ver como é que os serviços estão preparados para receber nosso público. Eles também estão preparados para receber? Como é que está? Porque aí não adianta. Se a gente volta agora com eles aqui, a gente não tem o que oferecer, ou a gente coloca ele em risco, se o espaço não oferecer as condições mínimas necessárias para o cuidado com a saúde, colocar ele em risco e a gente também, porque ele vai estar vindo para a gente, então vai estar os dois, né, em risco. Agora, se tudo isso for articulado e for seguido criteriosamente, os padrões que se pedem, né, de cuidado, pode ser que sim, mas eu não tenho como assegurar porque é um contexto, né? São várias, é CASEM, é a escola, é a profissionalização, então são vários espaços que eles vão ocupar. E aí eu acho que teriam que estar todos articulados e engajados nessa questão do cuidado. A outra pergunta foi, alguma coisa mudou com essa pandemia? Você disse que sim, Hortência. O que foi que mudou? E fala como é que você está administrando essa mudança? Eu acho que teve muitas mudanças. As pessoas passaram a se conhecer mais, porque ficaram mais tempo em isolamento, pelo menos aquelas que se permitiram isolar. E elas passaram a refletir no que realmente importa nas suas vidas, os seus valores, quem são os seus amigos, a importância da família, porque assim, existem momentos que a ansiedade chega, existem momentos que o desespero chega, e existem momentos que você precisa se apoiar em algo. Digo apoiar de ter um ponto de apoio, ter alguém que lhe escute e chore com você, e se desespere com você. Então mudou muita coisa. Então com certeza as pessoas vão dar menos valor aos bens materiais, porque eu também acho que foi uma mudança em relação a isso, ao consumismo exacerbado que a gente podia estar fazendo há um tempo e de repente a gente se parou e de que adianta aquele dinheiro todo, de que adianta gastar tanto se na verdade a saúde da gente é mais importante. E esses serviços a gente ficou tantos meses sem, com a suspensão, e será que fez essa falta toda? Pelo menos para mim não. Então eu percebi que minhas roupas poderiam ser aquelas e permanecer por muito tempo sendo aquelas. E muitas coisas que eu achava que seriam importantes se tornaram supérfluas. Então, eu acho que mudei em relação a isso. Você voltou mais segura? Não, assim, na medida que eu voltei, eu acho que os números estavam começando a cair. Então, me deu uma sensação um pouco mais de, não digo tranquilidade, porque eu ainda estou apreensiva com essa situação toda, mas assim, me acalmou um pouco mais saber que os números estavam caindo e que eu estava me cuidando. Então, assim, e tinha algumas situações que eu precisava estar aqui para ter acesso a alguns documentos. Mas, assim, dizer que estava 100% segura, não. Para voltar. Eu vim devido a algumas situações que eu precisava ter esse acesso aos dados, aos processos, e porque eu precisava também, aos poucos, me habituar a esse novo mundo, porque eu fiquei esse tempo afastada e sair de casa já era um desafio, porque todo mundo já estava habituado a máscara, álcool e não tocar nas coisas. E eu ali, no tempo que eu fiquei afastada, eu estava ali, isolada. Então não tinha essa preocupação, tinha preocupação com a chegada, né? O meu esposo que teria que fazer os procedimentos, mas eu não estava ainda nesse contexto desses cuidados todos. E eu comecei a ter esses cuidados. Então eu tinha que começar também a me habituar. A questão da roupa, a questão do sapato, a questão de chegar em casa, não, né? Não ter o acesso às pessoas logo e logo tomar banho de cabeça, então eu acho que mais nesse sentido. Vamos sair melhores após essa pandemia? Sim. Em que sentido? Eu acho que se preocupar mais com o outro. A gente nunca se preocupou tanto com o outro como a gente vem se preocupando agora.
Então a gente não só se preocupa na gente usar máscara, na gente se cuidar, a gente se preocupa se nossa mãe, nosso amigo, nosso parente, se ele também está se cuidando. Como eu disse, se os adolescentes da casinha estão se cuidando, se as famílias dos adolescentes estão se cuidando. Então a prática do cuidado acabou sendo compartilhada. A gente não pensa mais só na gente, pelo menos eu acredito assim. As pessoas passaram a olhar o outro. Assim como as fragilidades do nosso país foram mais expostas. Então as pessoas mais vulneráveis, elas ganharam vez e ganharam voz e puderam dizer o que estão passando, e o que estão sofrendo com essa pandemia, seja nos seus lares, com as condições que eu já falei, ou até mesmo pelas condições econômicas e financeiras. Então, assim, a gente pôde enxergar o país, onde muita gente havia fechado os olhos e achava que não, isso não vai atingir a todos. Atingiu a todos, mas só que de formas diferentes. Alguns sentiram mais forte esse peso da pandemia, outros não. Outros não têm... Outros têm como ficar realmente em casa isolado, ter seu emprego, ser autônomo. Outros não tiveram nem o que comer. E dependeram exatamente do auxílio emergencial, dos benefícios do governo, né? Dos programas do governo, para se manter. Então, mostrou que todos nós estamos no mesmo barco, mas só que alguns numa situação mais agravante. Hortência, no momento que você respondeu esse questionário, você deixou para aquele momento uma frase que diz assim: vai ficar tudo bem. Essa frase você colocou há quase 3 meses, tá? Esse é naquele momento. Agora, nesse momento, qual seria uma frase que você deixaria de tudo que você viveu, né? Dos sentimentos, das dores, da perda, da coisa. Qual seria? Vai ficar tudo bem. Eu acho que a gente já passou por tanta coisa, né? Eu já passei por tanta coisa na vida que foi mais uma, posso dizer guerra, mas mais uma batalha que a gente está enfrentando. Que essa não é fácil, essa é uma das mais duras, porque eu nunca vivi uma pandemia antes. Mas que vai ficar tudo bem, porque eu acredito que, no fundo, por mais que a gente sofra, por mais que a gente fique desesperados, ansiosos, angustiados, que o choro venha, mas no fim das contas eu tenho que acreditar que vai ficar tudo bem, porque eu tenho que arrumar forças para ficar tudo bem. Porque eu sou muito perseverante, então eu quero que fique bem. Então eu vou fazer de tudo para que fique bem. Então eu vou tentar internalizar em mim que isso vai passar. Então a cada dia eu tento acreditar que as coisas estão melhorando e que a gente vai chegar numa solução. Que a vacina vai vir e que todo mundo vai ficar bem. E que o normal vai voltar. Mesmo com os cuidados, mas vai voltar. Você se sente cuidada, Hortência? Me sinto. Tenho uma família que cuida, né? Meu núcleo, eu digo, minha família extensa, ela se cuida. Então, talvez tenha sido esse um dos fatores para eu não ter, vamos dizer, meu grau de ansiedade não ter, de repente, né, extrapolado. Não, eu estou conseguindo me cuidar. Então, quando eu me sinto mal, eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe e um pai a quem ligar e conversar. Então, quando eu estou desesperada, eu tenho um marido, eu tenho uma família que me acolhe e também me cuida de mim. Isso ajuda, te fortalece para o teu fazer profissional? Sim. Sim. Ajuda muito. Porque talvez se eu não tivesse essa rede de apoio, talvez eu não conseguisse nem sair, né? Eu sou cuidada e me preocupo em cuidar. Então não importa se é minha família, se é meu amigo, se é uma pessoa próxima, mas assim, são os adolescentes que eu acompanho. Então eu vou cuidar da mesma forma. Então a orientação que eu passo para a minha família, eu também passo para as famílias dos adolescentes. Porque eu acho que eles também têm direito a essa informação e não custa nada cuidar. Então, trazer uma fala até de esperança para eles, que estamos ali, estamos perto, que mesmo pelo contato telefônico eles podem contar com a gente, para as famílias desabafarem, dizer suas dificuldades também. Quem nunca quer ser ouvido, né, numa situação de desespero, desamparo. Então, eu creio que eu fui, sim, uma pessoa para aquelas famílias que em algum momento eu dei alguma força. Eu acredito. Porque umas puderam ligar para mim, como você disse, fora do meu horário.
Mesmo trabalhando em casa, recebi ligações no início da noite, recebi ligações no final de semana, recebi ligações numa sexta-feira, no final da tarde, que não seria meu expediente, de umas 6 horas da noite, 5h30, 6 horas da noite, pedindo ajuda e perguntando como é que eu poderia ajudar. Então eu fiz alguma diferença sim, isso eu tenho certeza que eu fiz diferença na vida das famílias sim. Algumas mais, outras menos, porque cada uma tem sua dinâmica. Não posso querer atingir todos de maneira igual, porque cada um tem sua particularidade, mas o cuidado que eu recebi, que eu dou aos meus familiares, eu estendi às outras pessoas que fazem parte do meu meio, seja no trabalho ou pessoal.